Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar para mais uma edição do Estúdio Aberto, hoje com João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, Adriano? Fazia tempo que eu não ocupava esse microfone aqui. É um prazer sempre renovado. Engraçado, isso é uma coisa que a gente nunca perde, né? Dando gosto. Rádio, porque essencialmente nascemos aqui no rádio. Rádio é uma verdadeira cachaça, né? O rádio que a gente modernizou e botou com imagem, né? Mas nasceu como rádio. É verdade. Bom, Teixeira, a gente começa aqui as informações, algumas delas do portal JP News, que é o portal de informações aqui da região do Vale do Rio Caí. Uma matéria aqui que diz assim: biólogo sugere CPI para investigar a destituição do Condema. O Rafael Halterhoff, que já fez várias acusações ao governo Aldana, agora está pedindo uma CPI. Ele diz que esse caso é muito mais grave do que o caso da ciclovia, onde o prefeito Paulo Azevedo foi acusado de não ouvir o conselho. Bom, Adriano, sabes que a gente nós não temos aqui, não temos lado, né? Sabemos apenas que o Altenhofen é um rapaz batalhador, né? Ele é vamos brincar aqui, na forma de elogio, né? Ele é um carrapato, né? No terreno da proteção ambiental, e é, sobretudo, um rapaz inteligente, preparado, e, portanto, quem quiser contestá-lo tem que estar habilitado, né? Sabe que esse por que não dizer, a essa altura do campeonato, um adversário, né, difícil de enfrentar. O governo municipal precisa se equipar para dar respostas à altura a essas acusações, né, que não podem, digamos assim, simplesmente passar em branco, e o executivo não pode também deixar a coisa andar no sentido assim, eu estou exagerando aqui, né? Mas isso vem desde os tempos de um Lutzenberger, né? Não, deixa esse louco aí se manifestar. Não é assim, né? Esse rapaz é um rapaz, como disse, preparado, e merece todo o respeito, e deve ser contestado à altura, se é que pode ser contestado. Se não puder, o executivo tem que tomar as ações cabíveis dentro e fora, né, do Palácio Rio Branco, né? E o que temos visto aqui, Adriano, na verdade, não estou antecipando qualquer julgamento, mas a gente viu que pessoas às vezes não habilitadas assumem essa pasta, né? Nós temos pessoas que não têm o menor. O sujeito, às vezes, até por vaidade, Adriano, acredita. Aliás, vou contar uma historinha curta aqui. Um executivo de alto coturno de uma multinacional em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer, ele, certa feita, ali tomando uma cachaça no domingo de manhã, ele me disse: não, eu estou habilitado a falar sobre qualquer assunto, né? Opa! Eu fiquei olhando para ele, né, pensando, eu acho que na época até contestei, disse: mas como assim qualquer assunto? Quer dizer, se eu disser para você, fale sobre a encíclica Rerum Novarum, né, você fala sobre a última determinação da ONU contra Israel, você fala do Pacto de Moncloa na Espanha, você fala, né? Fala do último resultado do campeonato Interclubes, Mundial Interclubes, você fala. Ou seja, não há essa pessoa enciclopédica, né? E quem diz isto, e faço aqui, digo de pronto que esse rapaz, eu gostava muito dele, mas já faleceu, e ele, no fundo, tudo isso é vaidade, né? Então as pessoas, quando assumem uma pasta cujo teor, cujo funcionamento, cuja essência eles desconhecem, o fazem na presunção de que, não, eu vou lá dominar. O cara que acha que, não, eu vou lá dar uma enrolada, não funciona assim, né? E quando acontece algo mais grave, o sujeito passa a vergonha, né? Então, fica aqui a convocação para o executivo de que responda à altura, mas não responder com assim como quem está batendo boca na esquina, aí, né? Batendo boca na saída da escola. Responder tecnicamente. A questão é técnica, e o governo tem que responder tecnicamente. Muito bem, Teixeira. Bom, agora vamos falar de política, né? A gente já noticiou isso no Jornal Progresso. A advogada disse que Percival não perdeu os seus direitos políticos e que está livre para ser anunciado como pré-candidato, né? Aí já começa a se formar aí uma possibilidade de candidatos aí, tendo a candidatura, pré-candidatura de Percival. Outros devem ser lançados também. A própria Kellen de Matos já confirmou que é pré-candidata. Então, aos poucos, vão se costurando aí os candidatos para o pleito de 2006, que promete ser bastante concorrido. E tem o fato do prefeito Aldana, que já disse que não será candidato, mas abriu uma brecha, né? Caso forem muito fracos os outros candidatos, ele será candidato. Resta saber o critério dele, né? O que ele entende como fraco, né?
alguém que não vá na academia, né? Alguém que ele repute como burrão, né? Alguém que ele repute como corrupto, né? Então essa livre escolha, né, das três opções: ou o cara é fraquinho, não tem músculo algum, ou é burrão incompetente, ou é um ladrão, né? Será que o prefeito Aldana teria com certa facilidade como designar, quer dizer, intimamente, né, Adriano? Não publicamente, mas intimamente ele teria como escolher rapidamente o candidato A, B, C ou D? O Percival de Oliveira é um quadro importante no município, né? Esse que foi prefeito por 2 vezes, né, Adriano? Exato. Isso é sempre um candidato fortíssimo, né? É como se o Lula se candidatasse a presidente da República, né? O próprio Fernando Henrique, apesar da idade avançada, é sempre um quadro importante, né? Esse que, de fato, vem em São Paulo, o PSDB vem ganhando e ganhando e ganhando, né? Também porque utiliza quadros que o sujeito já foi senador, o outro foi prefeito, o outro foi governador, volta a ser governador. Ter já usufruído do poder, Adriano, né? E ter feito boas ou más administrações, às vezes não conta muito, né? Porque o Pelé tinha muita razão quando disse que o povo brasileiro não sabia votar. Quase mataram o Pelé, né? Tu lembra disso? Sim, lembro. Quase mataram o Pelé. Mas com os corruptos sendo eleitos nesse país, com os demagogos sendo eleitos nesse país, o pessoal votando por mero tapinha nas costas, né? Votando em jogador de futebol que entra ali só como uma sinecura, só para engrossar os votos da legenda, né? Então esse povo, de fato, não é um craque no voto, né? Se o Pelé não tinha razão integral, há que respeitar o que ele disse, porque o povo aprende votando. Mas olha, nos últimos pleitos aí a gente tem visto que vota também muito movido por interesses pequenos às vezes, né? Pode ser pequeno para mim, não ser pequeno para outros, mas vota em cima de programas sociais muito demagógicos, vota em cima de promessas e depois não são digamos assim, sequer perseguidas, né? Aqui em Montenegro mesmo já prometeram mundos e fundos, né? O que Montenegro já seria, olha, se o pessoal cumprisse tudo que prometeu nas eleições, Montenegro já tinha aqui um Corcovado, já era Rio de Janeiro turisticamente, né? Mas isso não aconteceu. Então, vamos ver esse quadro, me parece que será um quadro rico de fato, né? A fauna, né, será bem variada e é bom porque o eleitor terá então condições de escolher o melhor ou o menos ruim, né? E resta saber se o prefeito Aldana, resta saber o juízo de valores do prefeito Aldana. Exatamente. Bom, agora vamos falar de economia. Taxa de juros do cartão de crédito atinge 415% ao ano, informa o Banco Central, né? Segundo o relatório, a taxa de inadimplência subiu 0,1 ponto percentual, atingindo 3,3%, que é um valor razoável, né, Teixeira? 3,3% o quê? 3,3% ao? De inadimplência ao ano. Inadimplência? Até baixo, né? Que mostra que o povo Exatamente. brasileiro, o pobre povo brasileiro, é um grande pagador, né? Esse é o testemunho desse percentual baixo, né? Até porque o cara também, quando entra nessa aí, Adriano, você está frito, né? Porque o juro aqui é impressionante, né? Não, juro de agiotagem, né? A questão é a seguinte: quando aqui entram considerações de natureza social, de natureza política, né? De natureza até religiosa. A Igreja Católica condenava o juro, né? E o pessoal hoje em dia, até hoje, ainda caem de pau, né? A Igreja tinha razão, né? A Igreja tinha razão. Porque a agiotagem corre solta, né? Mas essa agiotagem não é verdadeira em países que se respeitam, né? Isso é verdadeiro aqui no Brasil. 415% ao ano. Isso é uma escorcha, né? Se isso não é agiotagem, então eu preciso rever eu tenho que trocar de dicionário, Adriano, né? Eu vou ter que abandonar o dicionário que eu utilizo até hoje e considerá-lo inepto, né? Ou no mínimo ultrapassado. É um fenômeno, é um fenômeno imenso que se passa no Brasil, porque tu vê que o pessoal atira em políticos, atira no governante de plantão, atira em todo mundo, atira na justiça, tira para todo lado, mas não há um tiro nos bancos, né? Tu não percebe que isso é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, quando eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Hoje pela manhã eu fiquei analisando, eu tenho cachorros em casa, e agora no verão eu preciso ajudar os cachorros a se libertarem de um bicho infernal chamado carrapato.
Quem não conhece um carrapato é uma pessoa feliz, né? Porque ver o que os carrapatos fazem com o cachorro, Adriano, é de doer. Sobretudo na orelha, pontos que eles não podem atingir. Entre os dedos da pata, Adriano, e na orelha, o carrapato adora esses lugares, né? Ou no pescoço do bicho, ou mesmo embaixo, no focinho, ou sobre o focinho. É torturante. O animal sente aquilo. E quando tu pegas um carrapato um pouquinho maior, mais gordo, ele está inchado de sangue, né? E eu considero, embora data vênia, né, muitos aqui contestem, o sistema bancário internacional, não é só aqui no Brasil, o sistema bancário internacional é esse carrapato que fica sugando ali. Depois eles multiplicam, pegam aquele dinheiro, aplicam em grandes investimentos, eles estão em mineradoras, eles estão em empresas de tecnologia, eles estão em tudo. Mas, sobretudo, obtém o sangue desse jeitinho aí, o carrapatinho instalado ali, sugando até ficar bem inchadinho, né? Portanto, no Brasil, ainda esta verdade terá que ser colocada. Quando eu entrevistei o Luiz Albert, que era na época o presidente da BIMAC numa feira em São Paulo, ele me disse de forma destemida, ele disse: olha, eu não tenho medo não, vou falar, acontece que o sistema bancário controla a mídia, né? Não controla, não estou falando aqui de Jornal Progresso, Grupo Progresso de Comunicação, controla a grande mídia, e por isso essa grande mídia acaba recorrendo sempre, quando vão falar, por exemplo, sobre a admissão, Adriano, olha só que interessante, né? Eles vão, quem assiste às grandes emissoras, né? A gente, mesmo que não goste, acaba assistindo um pouquinho, foram entrevistar quem sobre a adoção do Nelson Barbosa. Eu não tenho procuração do Nelson Barbosa, acho que provavelmente ele vai dar com os burros na água, porque foi feito um movimento para tentar recuperar a popularidade da presidente Dilma, o que vai ser difícil, aí botaram o Nelson Barbosa. Quem é que eles foram entrevistar a respeito da entrada do Nelson Barbosa? Essencialmente, foram entrevistar o pessoal do sistema financeiro. Olha, quando ele diz que o superávit primário ele vai tentar cumprir o 0,5%, né, que ele promete cumprir o 0,5%, ele está dizendo isso porque já cortaram, era para ser 0,7%, né, do Joaquim Levy, baixaram para 0,5% e o Congresso aprovou. Agora o Nelson Barbosa, não, eu vou cumprir o 0,5%, mas eu vou entrevistar justamente os caras que não gostam disso, né? Por que eles entrevistam só esse tipo de pessoa? Por que eles não entrevistam o pessoal da Auditoria Cidadã? Nós temos um professor aqui da Unicinos que tem um levantamento estupendo. Eles não vão atrás da Auditoria Cidadã ou pessoas desse quilate, porque o pessoal vai dizer, essa dívida é indecente, chega de pagar isso, chega de sangrar o país. Mas eles vão sempre entrevistar aqueles que querem mais, né? E aqueles que querem mais sangue cerram fila na categoria de vampiros, né, de carrapatos. Nós precisamos de um inseticida, Adriano, democrático, político, mas isso não vai acontecer porque o Brasil é muito xoxo e o povo muito desinformado e a mídia muito covarde e comprada. Nós precisamos, bem da verdade, chegar a um ponto que dizer assim, olha, a culpa número 1 desse negócio foram acordos assinados, foram contratos que foram renovados e que estão escorchando o país. Chega, pessoal, chega, não dá para pagar isso, né? Ou nós queremos chegar na situação da Grécia, né? Nós estamos caminhando para isso. O Brasil vai a passos largos. Daqui a pouco vem uma insolvência aí, e aí nós vamos pagar, vamos sangrar, nós vamos suar sangue. Tomara que não aconteça. Muito bem, Teixeira, para quem está vendo a gente pela JPTV, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco. A gente continua ao vivo aqui na RPM Rádio.